O barril de petróleo já estava com preços mais elevados antes da guerra, estava entre 80 e 90 dólares, mas chegou a bater 140 dólares. Uhum. Como que a guerra impacta de fato a cotação do petróleo, nichando agora nessa commodity, mas mostrando primeiro que, olha, é um problema geral, só que em algumas partes ele é mais acentuado. Grave, exato. A gente tem no mercado de petróleo algumas concentrações de reservas mundiais em alguns produtores, alguns países. As reservas de petróleo elas são concentradas em algumas partes, não é igual em todos os lugares. Então a gente tem a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que tem a concentração das grandes reservas de petróleo do mundo. E a Rússia, ela não é da OPEP especificamente, mas ela é aliado, ela é o terceiro maior produtor do mundo. Ela representa 12% da produção mundial de petróleo. Então, você tem em primeiro lugar os Estados Unidos, depois a Arábia Saudita e Rússia, logo no terceiro colocado. Quando você tira um agente tão relevante do mercado do jogo, a oferta já está menor. Você ainda tira essa carta do baralho, você tem menos petróleo ainda sendo ofertado no mundo. Porque você tem agora as sanções econômicas dos países da Europa, Estados Unidos, etc., com a Rússia. Ninguém quer mais comprar o petróleo russo. Então, você começa a ter uma distorção de preços. Mais uma vez, agora para o outro lado, né? Antes a gente teve distorção de preços para baixo, agora é para cima, porque você está tirando um grande produtor, muito relevante do mercado. Então, e agora? De quem a gente vai comprar? Maior? É o terceiro maior. Sim. Você tem Estados Unidos como primeiro lugar, Arábia Saudita e depois Rússia. E como é que a gente faz agora, se você tirou um grande produtor da jogada? Eles até estavam fazendo essa semana, né? Eles estavam vendendo petróleo e queriam que fosse pago em rublo. Para, de alguma forma, também, porque não tem onde colocar, né, petróleo. Se você está produzindo e não está vendendo, começa a vender também a qualquer preço e começa a fazer... E você aumenta a demanda pela moeda, né? A moeda, exato, sim, e todo mundo, passou por uma as pessoas querem desvalorização. comprar, né? Sim. Então, a dinâmica não é simples, gente. A geopolítica, porque o petróleo, ele virou uma arma geopolítica também, né? Então, você consegue fazer algumas negociações. A gente está até tendo algumas coisas que eu jamais imaginei que fosse acontecer, pelo menos no horizonte previsível. Estados Unidos está voltando a fazer acordo com a Venezuela, que foi excluída há anos atrás, né, por todas as questões políticas dentro da Venezuela. A Venezuela também é a maior reserva provada de petróleo do mundo é da Venezuela, não é da Arábia Saudita. Eu descobri isso há pouco tempo. A Venezuela boia em petróleo. Boia em petróleo. Mas não é organizada e tem dinheiro suficiente para fazer. Tá sucateado, exato. É que não é que... Não é organizado, né? O governo tentou botar a mão e deu errado. Deu errado. Mas o ponto é, durante aquele boom... A gente teve um boom do petróleo muito anterior à época atual, lá em 2008. A cotação do barril subindo muito. Nesse período, a Venezuela ganhou muito dinheiro, aumentou pra caramba o gasto público, depois o petróleo começou a cair demais. E o gasto público não caiu. Então aquilo quebrou o país. E naquele momento, onde estavam ganhando muito dinheiro com petróleo, eles não diversificaram a matriz produtiva. Não. Ficaram muito dependentes daquilo. Quando o preço caiu, aquilo arruinou a economia. Então foi uma tragédia por conta disso, né? Mas devido à ingerência política. Porque o normal de um país é diversificar sua matriz produtiva. Agora, se o governo fala, vamos investir só em petróleo, 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 foi isso que aconteceu.